Olá, tudo bom com vocês? Aqui agora nas nossas redes sociais, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o propósito da Bem que Faz Orgânicos, o que nos trouxe até aqui. Meu nome é Cibele e vou falar o porquê a gente resolveu ou escolheu trabalhar com orgânicos. Tudo começou com a gente perceber o adoecimento dos nossos familiares e o quanto a alimentação impacta na nossa vida, as escolhas da alimentação que trazem benefícios ou não à nossa saúde, né? A escolha correta do alimento, o alimento puro, limpo, que é o orgânico, perto do convencional. Isso foi trazendo à tona toda aquela vontade de falar um pouquinho de alimentação, falar um pouquinho sobre saúde também, porque não dá para separar. E também quando a gente se torna mãe, a gente é responsável pelaquela criança, pelo aquele indivíduo, aquele ser, e dependendo das suas escolhas para aquela criança, a alimentação do dia a dia, vai impactar sim na vida adulta dessa criança. E isso para mim é muito importante quando a gente fala da alimentação infantil. Eu me preocupei muito com a alimentação do meu filho, hoje ele tem 27 anos, graças a Deus ele nunca teve uma ocorrência, né, de problema de saúde devido à alimentação. Nunca ficou internado, graças a Deus. Mas eu percebi que ele precisava, sim, de um auxílio na alimentação no dia a dia, da escola, em casa, e isso me deu uma luz, me acendeu essa luz. Poxa, precisamos levar isso adiante. E também com o adoecimento de pessoas, de familiares muito importantes, né, nossos pais, devido também à má alimentação e auxílios que faltaram dos médicos. E nisso a gente começa a perceber o quanto a gente precisa ter de informação. E isso vai trazendo uma bola de neve, né, na nossa vida, e a gente começa a perceber que a gente precisa fazer alguma coisa, se mover de alguma forma, e foi que nos trouxe até aqui nos orgânicos. Não só alimentação, mas produto no geral, né? E a alimentação conecta os povos, conectam o mundo, e a alimentação ela precisa ser o mais puro possível, né? O alimento precisa ser o mais puro possível, ter os nutrientes intactos, e é o que a gente encontrou nos orgânicos, porque o orgânico ele não tem agrotóxico, ele não tem veneno, ele não tem nenhum contaminante químico, nisso preservando seus nutrientes, né, com mais de 60 a 70% deles, de um solo limpo, um solo saudável e rico de nutrientes, vindo da agroecologia, da agrofloresta, né? E mantendo a água pura, o ar limpo e toda a fauna e a flora ao seu redor também, que é a preocupação, né? É o que permeia a agricultura orgânica. E isso impacta a nossa vida também, se a gente for pôr no papel e a gente ver à risca o nutriente que o alimento orgânico carrega perto do convencional é superior. E isso não sou eu que estou falando, isso são artigos científicos, são médicos, são nutricionistas, isso já é fato, a gente não pode negar. E que a gente precisa começar a fazer essas trocas inteligentes, né? Colocar o que a gente consegue na alimentação orgânica. E isso impacta a nossa vida, sim, ao longo do tempo. A gente precisa ter essa noção. E isso, quando você tem um filho, você é responsável por alguma pessoa, né? Você também precisa entender que aquela pessoa, aquele indivíduo precisa de uma alimentação adequada. Quem é mãe sabe muito bem disso. Então, e quando a gente tem uma pessoa que tem um problema de saúde, é primordial. Eu tive meu pai com câncer, meu sogro com diabetes, minha mãe com Alzheimer. O quanto eles precisam de nutrientes, né, para suprir aquela necessidade que o corpo já está em déficit, o corpo já está doente, né, e você vai colocar mais insumos químicos, já toma um remédio. Então isso deu um alerta, acendeu uma luz de que a gente não podia continuar naquela situação de a gente precisava trazer um alerta, né, para as pessoas de alguma forma. E foi trazendo a Bem que Faz Orgânicos, né, para as redes sociais, YouTube, Facebook, no Instagram, que a gente começou a entrar mais nesse mundo, a ler um pouco mais, né, a buscar artigos científicos,
conversar com médicos, pegar relatos também de pessoas, apesar da gente ainda ter um valor de 30, 40% de aumento dos orgânicos, né, de consumo orgânicos aqui no Brasil, mas a gente já teve esse aumento, já tem as pessoas mais conscientes. Isso deixa a gente feliz de saber que as pessoas, depois de tudo que a gente vem passando, elas estão mais conscientes das escolhas, né, do que você coloca no seu prato. E nada mais do que um alimento puro, limpo, você já está contaminado de todas as formas, né? Quando nós temos pessoas com doenças, a água precisa ser uma água limpa, a alimentação precisa ser uma alimentação pura, tentar suplementar de alguma forma. Então isso nos trouxe essa consciência de que precisávamos fazer alguma coisa. Foi eu me tornando mãe, eu vendo meus familiares adoecendo e eu não podendo fazer nada. E foi me aprofundando no assunto dos orgânicos, de como era essa produção orgânica, como esse alimento, o diferencial dele para o convencional, o impacto que tem na nossa saúde, né? O que ele carrega de melhor, de sabor, de nutrientes, fitoquímicos, né, que são os bioativos, eles são antioxidantes, ajudam a preservar a nossa saúde. Então isso tudo impactou e fez acender essa luz e falar, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos trazer à tona esse assunto, trazer os orgânicos, e não só falar de orgânicos, o quanto isso impacta a nossa saúde também. Não tem como eu falar só de alimentos, eu preciso falar de saúde também. Por isso que em posts nossos nas redes sociais, vocês vão ter lá posts sobre o câncer, sobre Alzheimer, sobre a saúde da pele, a água que a gente toma, são assuntos que estão relacionados à nossa alimentação também, né? A gente não pode deixar isso de fora. Então, eu não poderia só falar de orgânicos. Precisaria trazer um pouco mais de assuntos relevantes que estão ao redor também dos orgânicos, que nada mais que interessa a nossa saúde. Então, foi pensando na saúde da família, na saúde como mãe, né, de um filho, que a Bem que Faz começou. Foi estruturando aos poucos e em 2017 eu iniciei nas redes sociais. Hoje a gente tem, como eu comentei já, o YouTube, o Facebook, aqui o Instagram, né? Para a gente deixar vocês mais a par desse mundo dos orgânicos, da saúde. Como eu comentei, não dá para separar a alimentação da saúde, está interligada. Quando você se alimenta adequadamente, você tem mais saúde, você prioriza os nutrientes limpos, você tem mais qualidade de vida através dessa alimentação. Isso é fato, os médicos estão aí e não deixam a gente negar. Ou se você tiver a possibilidade de introduzir a alimentação orgânica, maravilha, vai fazendo aos poucos. E é o que a gente faz ao longo da nossa trajetória, né, do nosso caminhar aqui, fazer com que as pessoas tenham mais consciência da alimentação. A alimentação orgânica, ela se faz presente, ela precisa estar no dia a dia da gente. A gente precisa entender que quando você decide por orgânico, você está decidindo por saúde, por qualidade de vida, longevidade. Porque lá naquele alimento não tem como, vamos supor, uma alface, né? Você vai comer ela por inteiro, você não vai descascar que nem uma banana, que nem uma maçã. Mas mesmo assim, a banana e a maçã está ali no DNA da fruta, né, do alimento. Não tem como você eliminar o agrotóxico. O que nós fazemos é limpar externamente o alimento para a gente consumir, mas retirar o agrotóxico, isso não existe, tá? Porque ele já está introduzido, foi uma semente, geralmente nas convencionais são sementes transgênicas que já carregam um gene modificado, que já vem aí um agrotóxico, vem os pesticidas em toda a cultura, né, na semente, no solo, e vem para os agrotóxicos para eliminar as pragas, né? E já no orgânico isso não existe. Então, eles são combatidos com outros tipos de produtos, homeopatia, tem os insetos, né? O sistema biológico, a joaninha é uma delas, né? Que usam o próprio inseto para combater as pragas.
que na cultura orgânica não existe planta daninha, ela está ali por algum motivo. Então tem tudo um porquê na agricultura orgânica. Então a gente precisa começar a ter essa consciência de que o alimento orgânico, ele preserva, além de preservar a nossa saúde, ele preserva também a saúde do agricultor, a saúde da nossa terra, do nosso ar, que não se contamina pela pulverização do agrotóxico, que hoje, infelizmente, o ar está contaminado, e a água, né, que a gente toma, infelizmente, tem mais de 20, 30 insumos químicos ali, desde flúor, pesticida, metais pesados e tudo mais. Mas a gente está aqui para alertar vocês. E como eu disse, não dá para falar só de alimentos, né? Eu tenho que falar sobre os orgânicos, tenho que falar sobre saúde, porque tudo está interligado. Então, dizer para vocês que nós estamos aqui para ajudar vocês da forma que a gente conseguir sanar as dúvidas de vocês, trazerem posts que tragam essa luz, abram essa mente de vocês, para que vocês consigam colocar os orgânicos no dia a dia, né, numa alimentação, nem que seja uma vez no dia ou 2, 3 vezes na semana, principalmente. Eu sempre comento, tente colocar o hortifruti, né, frutas, verduras e legumes. Por quê? Porque é o primordial, é onde carrega muito agrotóxico. Tem os alimentos industrializados, sim, que são a maioria derivados de grãos também, né, do trigo. Então não tem como a gente falar que não tem agrotóxico. O alimento industrializado, aquele de caixinha, também tem agrotóxico. Mas aqui é um alerta para vocês de como nós iniciamos a Bem que Faz Orgânicos, foi buscando entender o que estava acontecendo, né, o adoecimento dos nossos familiares, né, e a minha preocupação como mãe, né? A gente carrega um ser durante 9 meses, a alimentação precisa ser pensada já antes da gestação, ou quando não, na gestação. A gente precisa ter esse cuidado, nós mulheres que carregamos um ser que é sublime, que é divino, durante 9 meses. Então, a nossa alimentação precisa, sim, ser cuidada desde a gestação, na amamentação também. Eu amamentei meu filho 4 anos. Tomar cuidado com o que você ingere durante a amamentação, porque é um período que você está passando nutrientes para o seu bebê, e aquele nutriente vai fortalecer o sistema imune dele. Eu digo isso porque eu priorizei a amamentação do meu filho, e hoje, graças a Deus, ele tem uma saúde de ferro, nunca precisou ser internado, nunca teve um problema de saúde, nunca, eu digo, mas agradecendo muito a Deus. Então, você que prioriza a amamentação, cuidado com o que você se alimenta, porque vai tudo para o leite e passa para o bebê. Mamãe que vai ser futura mamãe, gestante, cuidado com o que você come, a bebida, a água que você toma, ou qualquer outra. A gente não fala só de alimentos, a gente também tem que falar de medicamentos, né? Porque, como eu comentei, da nossa família, nossos pais, nossos avós também usavam muita medicação, né? Devido ao Alzheimer da minha mãe, o câncer do meu pai, o diabetes do meu sogro e por aí vai. E isso prejudica muito a nossa saúde. Isso também me impactava demais quando a gente, né? Eu via o estado que eles ficavam, principalmente os idosos, que consomem muitos remédios a partir de uma certa idade, por vários motivos, né? Infelizmente, essa cultura ainda que a gente precisa eliminar. E isso vai prejudicando também a absorção dos nutrientes dos alimentos. Aí você vem com um alimento convencional, cheio de químico, que não vai ser absorvido pelo seu organismo. A porcentagem é pouca, de 30%, 20%, que geralmente um alimento convencional tem 40% de nutrientes perto do orgânico, que tem 70%, 80% daquele nutriente. Então você já absorve menos, aí você consome, você utiliza medicamento que já prejudica todo o seu sistema imune, a sua microbiota intestinal, sua microbiota bucal. Tudo isso faz com que você perca nutrientes, você diminui a sua imunidade, diminui a saúde. Então, vindo dessa situação de idosos, que foi o caso dos meus pais, dos meus sogros, então a gente começou a entender, poxa, por que não impactar a vida das pessoas trazendo essas informações adiante? Então a gente precisa sim mudar o nosso modo de pensar e dizer que o orgânico é caro. O orgânico, ele não é caro. A gente acostumou a pagar o alimento muito barato. Por que ele é muito barato? De que forma ele está sendo produzido?
A gente precisa ter essa consciência também, começar a entender. É muito barato, porque uma transgenia, um agrotóxico, é uma contaminação e se vende assim, numa escala gigantesca. Enquanto o orgânico, ele se preocupa com a sazonalidade, ele cuida dos agricultores, esses agricultores não têm contaminação nenhuma porque não manejam agrotóxico, tem um solo adequado, né, uma irrigação de água limpa. Então a gente tem tudo isso que a gente precisa perceber. Então a gente não está se contaminando, a terra não está se contaminando e quem produz também não está. Então todos nós ganhamos. E trazendo tudo isso à tona, a gente vê o quanto se faz necessário a mudança da nossa alimentação, num todo, no geral, não só para nós, mas para quem a gente tem em casa, para quem a gente tem um problema de saúde ao nosso redor. A alimentação é primordial. Ela conecta todos nós, ela faz a transformação da nossa vida, ela nos nutre de dentro para fora. E não se esqueça, tudo que você colocar na sua pele também está nutrindo o teu corpo. Então, alimentação de qualidade, que você ingere aqueles nutrientes, vitaminas, minerais, ele vai nutrir o nosso corpo também do lado de fora. Por isso que muitas pessoas, né, a gente começa a perceber, eu quero suplementar, não adianta você suplementar se você não tiver uma alimentação adequada. E isso são fatos, tá? São relatos, fatos de médicos, de pessoas que passam, né, em consultas e a gente conversa bastante, a gente vê de que não adianta, o médico bate na tecla, não adianta você querer trocar alimentação por suplementação. Então, a gente precisa ter colocar na nossa cabeça, na nossa mente, que a alimentação é tudo. Se nós não priorizarmos a nossa alimentação adequadamente, de uma forma correta, limpa, nutritiva, nós não vamos ter saúde, por mais que a gente busque ter um sono de qualidade, uma suplementação. Você precisa ter primeiramente alimentação. E eu venho aqui estou aqui para falar para vocês, além disso tudo, o propósito da Bem que Faz. Não tinha como não falar também da alimentação, de tudo que aconteceu ao longo da nossa vida, na nossa trajetória, né? Que foi a saúde dos pais e eu, gestante, né? Me preocupando, por isso que nasceu a Bem que Faz Orgânicos. E a gente está aqui para ajudar vocês. O quanto mais pessoas a gente conseguir impactar pelas redes sociais, pessoalmente, a gente vai ficar muito feliz. Esse é o nosso propósito. Por mais árduo que seja, por mais difícil que seja, a gente não vai desistir, porque Deus é maior que tudo. E é um propósito de vida, impactar a vida das pessoas. Se eu conseguir impactar a vida de vocês, de quem quer que for aí, do seu familiar, do seu vizinho, do seu parente, eu fico muito grata a Deus, porque esse é o nosso caminho, né? Se ajudar. E é assim que a gente consegue trazer, né, um benefício para cada um de nós. Então, eu espero ter falado um pouquinho deixado claro o propósito da Bem que Faz Orgânicos aqui para vocês. E siga a gente nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá? E a gente está aqui pronto para ajudar vocês no que precisarem. E eu agradeço a todos por terem assistido até o final esse vídeo. Que Deus os abençoe.